Vamos aprofundar um pouco mais no estudo do seno dentro do ciclo trigonométrico. Como a gente viu, então, basicamente, falou de um ângulo qualquer, começa a girar esse ângulo a partir daqui, que é o nosso marco de referência. O ângulo positivo sempre é o giro no sentido anti-horário. E o seno de um ângulo qualquer basta você pegar a projeção no eixo vertical, que é o eixo que a gente chama dos senos. E agora, como a gente já tinha comentado antes, né, a gente pode falar de seno de qualquer ângulo. Olha que parada mais maluca, né? O seno surge quando a gente está falando de triângulos retângulos. Então pensa, para um ângulo de um triângulo retângulo, ele tem que ser menor do que 90. Agora a gente pode falar do seno de 90, de 120, de 400 milhões de graus. Tanto faz, cara. Você pode falar do seno de qualquer ângulo quando você extrapola para o ciclo trigonométrico. Então, por exemplo, andei um certo ângulo qualquer aqui. Puf, tá aqui. Andei um ângulo θ. O que seria o seno desse θ? Você sabe, é simplesmente pegar o tamanho dessa projeção. Esse tamanho aqui vai ser o seno de θ. Concorda ou não? Beleza. E isso vale, cara, agora para, como eu disse, qualquer ângulo que você quiser, qualquer arco, né? Então, eu peguei aqui, ó, girei um certo ângulo θ. Tá aqui, ó, um ângulo maior do que 90. Então, eu tenho um ângulo aqui que não cabe dentro de um triângulo retângulo. Ele é maior do que 90. Eu posso falar no seno desse cara? Posso. Bate aqui, pega o tamanho dessa projeção, pronto. Esse tamanho vai ser o seu seno de θ. E por aí vai. Andei um ângulo aqui, cara, maior do que 180 graus. Como que eu falo no seno desse camarada? Você já aprendeu. Simplesmente vem aqui, bate, pega a projeção no eixo vertical, que é o eixo dos senos, e esse é o seno do seu θ. Quem seria o seu θ na real? O seu θ é esse cara aqui. Esse aqui é o ângulo, né, que você gerou. Você veio a partir daqui, pronto. Esse aqui é o seu ângulo θ. Beleza? No caso, o seno, inclusive, ia ficar negativo, como você está vendo, né? E por aí vai, né? Você já pegou como que funciona a ideia. É sempre pegar a projeção, independente de qual ângulo você esteja falando. Vamos pegar um aqui também, só para dar uma variada. Um ângulo que esteja, por exemplo, no quarto quadrante. Podemos fazer isso? Podemos. Então, imagina que você pegou, girou. Claro que sempre, né? Estou desenhando no sentido contrário, mas você parte daqui. Então, você pega, vem até aqui, vem até aqui, vem até aqui assim. Suponha que esse seja seu ângulo. Você pegou e deu esse giro completo aqui. Quem que é o seno desse camarada? Você já pegou a ideia. Pega esse ponto, projeta ele aqui. O tamanho da projeção vai ser o seno daquele ângulo. Seno de θ. Enfim, como eu disse, isso aqui é só para a gente visualizar e ficar ainda mais claro a ideia de que você pode falar do seno do ângulo que você quiser. Pega a extremidade daquele ponto, projeta no eixo vertical, que é o eixo dos senos, pronto, você está falando do seno daquele ângulo. Vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre os sinais desses caras. Você está vendo que sempre que você tiver aqui, ó, aqui acima, o seno fica positivo, porque o eixo do seno, ele cresce para cima, então ele é positivo para cima, então aqui abaixo do zero, ele fica negativo. Então, beleza, vamos lá, ó. Aqui você tem o eixo do seno. Se você estiver falando de um ângulo que está aqui, por exemplo, no primeiro quadrante, o que você está vendo? Na hora que você bater a projeção ali, ela vai ficar na parte positiva. Então, enfim, sempre que você está no primeiro quadrante, o seno, dando o sinal da coisa, né, vai ser positivo, né, o seno de um ângulo qualquer pertencente ao primeiro quadrante. Por quê? Porque a projeção desse ponto sempre vai estar aqui na parte positiva do eixo, beleza? O mesmo vale para um ângulo, por exemplo, que está aqui, ó, no segundo quadrante, tipo esse cara. Se a extremidade do arco está aqui, na hora que eu for pegar o seno, que é a projeção no eixo vertical, de novo, eu vou estar pegando a projeção na parte positiva desse eixo. Sacou a ideia? E por aí vai. Então, mais uma vez aqui, ó, o seno tem sinal positivo quando a gente está no segundo quadrante. E se a gente estiver aqui agora no terceiro ou no quarto quadrante? É o que a gente vai fazer. Bom, na verdade, nesses dois quadrantes, né, como a imagem já mostra, o seno vai ser negativo. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, aqui um ângulo de 210 graus, o que seria o seno dele? É o tamanho dessa projeção. Só que, na verdade, eu vou estar na parte de baixo do eixo dos senos, né? Abaixo do zero, né? Que seria o meu zero. Então, o tamanho dessa projeção vai ter a ver com o seno, mas como eu estou na parte negativa do eixo, isso aqui vai ser negativo. Concorda? Mesma coisa aqui para o quarto quadrante. Então, um ângulo, por exemplo, de 300 graus, quase uma volta completa. O seno dele seria a projeção no eixo dos senos, no eixo vertical, mais uma vez,
né? O valor do seno, o valor absoluto, seria esse tamanho. Como a gente está abaixo do eixo horizontal, né? Abaixo do zero, esse seno vai ser negativo, até porque aqui embaixo, como a gente está vendo, é menos 1. Então esse quadro aqui resume, sintetiza um pouco essas ideias. Quando eu falo de ângulos mais bizarros agora, eu posso ter seno negativo. Aí você fala, pô, mas seno não é a razão entre dois lados de um triângulo? Não. O seno dentro de um triângulo retângulo, sim. Mas agora eu estou extrapolando o conceito de seno. O seno está virando uma coisa muito mais complexa do que a gente tinha definido inicialmente. Por exemplo, seno de 210 graus. Isso aqui está dentro de um triângulo retângulo, esse ângulo? Não. 210 graus não está dentro de um triângulo retângulo. Mas está aqui, o seno está dando negativo. E não tem problema dar negativo. Inclusive, o que tem que ser, né, é que o seno tem que ser positivo no primeiro quadrante. Porque no primeiro quadrante eu sei que eu estou falando de ângulos agudos. 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus. Esses ângulos estão dentro de um triângulo retângulo. E este seno, portanto, pode ser interpretado como a razão entre caeto oposto e hipotenusa. E isso aí não tem como ser negativo, razão entre dois lados de um triângulo. Mas quando você extrapola o conceito, ângulos aqui no segundo, terceiro e quarto quadrante, tá aí, cara, não precisa de fato de você estar dentro de um triângulo retângulo, não. Em geral, você nem vai estar. E aí não tem problema nenhum, o seno passa a ser negativo, e esse aqui é o resumo, então, dos sinais de como que se comporta esse seno, beleza? Positivo, positivo, negativo e negativo aqui. Perfeito? Então, algumas observações importantes aqui que vale a pena a gente destacar. A primeira que a gente vê é que o seno, ele sempre está entre mais 1 e menos 1. Absolutamente sempre, né? Ele está limitado entre valer menos 1 e 1. Porque se o seno é a projeção nesse eixo, e o eixo só vai de 1 a menos 1, que é o raio do ciclo trigonométrico, o seno só vai de menos 1 a 1. É o que está escrito aqui, ó. Algumas propriedades aí do seno que a gente consegue extrair facilmente pelo ciclo trigonométrico. Seno é um valor que está entre 1 e menos 1. Alguns valores específicos que vale a pena a gente perceber. Seno de 0 e seno de 180 é igual a 0. 0 graus seria isso aqui. O seno não é a projeção no eixo vertical? Pega esse ponto, projeta ele no eixo vertical, bateu no 0. 180 seria isso aqui, ó. Dei meia volta. Estou nesse ponto aqui. O seno, de novo, não é a projeção no eixo vertical? Projeto aqui, vai bater aonde? Vai bater exatamente no 0. Beleza? 0, 0. Então tá aqui. Seno de 0 é igual a seno de 180, que é 0. Já o seno de 90 e o seno de 270, eles são mais 1 e menos 1, respectivamente. O que seria 90 graus? Tá aqui. Como é que tá a aula aí? Tá massa? Eu queria só saber se você já baixou o material. Vai no link da descrição. Tem uns materiais complementares muito legais que vão enriquecer os seus estudos. Falou! O seno não é eu pegar esse ponto e projetar no eixo vertical, mas o ponto já está no próprio eixo vertical. E ele está onde? Bem aqui, no mais 1. Então o seno de 90 é 1. 270 graus é o cara que está diametralmente oposto. É o cara que está lá embaixo. Então eu vou andar 180 mais 90. Vim parar nesse ponto. O seno de um ângulo não é a projeção, né? O tamanho da projeção desse ponto no eixo vertical. Bom, mas esse ponto já está no próprio eixo vertical, nem preciso projetá-lo. E o seno, portanto, vale quanto? Menos 1. Então tá ali, seno de 90 e seno de 270. Alguns ângulos estranhos, você fala, pô, seno de 90, mas como assim dá 1? Lembra, num triângulo retângulo isso nem existe. Num triângulo retângulo, um ângulo já é de 90 graus. Não tem como você ter outro de 90, porque a soma ia extrapolar 180 dos três ângulos. Então aqui a gente está abstraindo, a gente está pegando um conceito que começou no triângulo retângulo e expandindo para outros cantos. Então esses caras nem fazem sentido da gente falar disso em triângulos retângulos, mas agora, do jeito que a gente definiu o seno dentro do ciclo trigonométrico, a coisa ganha espaço maior e o conceito começa a ficar muito mais abrangente. E aí a gente passa a falar de outras coisas, e aqui eu estou destacando algumas propriedades, então, importantes desse seno definido dentro do triângulo do ciclo trigonométrico.